Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo de número 5, e eu quero ler com vocês um texto que está entre os versos 6 a 9. Êxodo capítulo 5, versos 6 a 9, e eu quero compartilhar com vocês hoje uma meditação que ela é deveras importante. E ela vem se encaixar muito bem nos dias em que nós estamos vivendo. É claro que eu sempre faço questão de ressaltar, deixa eu só mexer um pouquinho na câmera aqui, gente. Maravilha. Eu sempre faço questão de ressaltar que como o nosso devocional fica salvo, pode ser que alguém assista num outro momento. Não vai ter prejuízo nenhum, mas a motivação desse tema vir ao meu coração tem muito a ver com os dias que nós estamos vivendo, que são os dias de feriado, os dias onde as pessoas normalmente vão ali mudar a sua rotina, vão viajar, vão descansar, vão ter ali um refrigério, né? Um refúgio na sua própria alma, um descanso para o corpo, e tudo isso é muito importante. E tem uma coisa interessante que aconteceu aqui em Êxodo 5, que parece inofensiva, parece ser uma decisão meramente política, mas que tem um poder espiritual muito forte. Se a gente não perceber isso, nós vamos incorrer na mesma questão, infelizmente, tá bom? Então, antes de ler esse texto, quero muito convidar você para se inscrever aqui no canal, estar junto conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Êxodo capítulo 5, versículos 6 a 9, tá na metade da história aqui, mas a gente vai ler esses 4 versículos, 6 a 9, e aí eu contextualizo para você, tá ok? Versículo 6 diz assim, ó: No mesmo dia, Faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos e não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Deixa eu contextualizar você que talvez não entendeu direito o que está acontecendo aqui. Nesse momento aqui, o povo de Israel ele está sendo escravizado no Egito. Vocês conhecem a história, a libertação de Moisés, as 10 pragas, é nesse contexto. E nesse momento aqui, Moisés já começou a, digamos assim, peticionar, começou já a pedir a Faraó: olha, liberte meu povo para celebrar uma festa no deserto. Esse era o pedido formal de Moisés diante de Faraó, para que o povo de Israel ele fosse livre da escravidão e fosse para o deserto. O Faraó fica indignado com o pedido e ele tem a seguinte percepção: olha, se esse pessoal está tendo tempo para pensar nessas coisas, nessas revoluções, nessas revoltas, nessas mudanças, nesses pedidos de libertação, é porque eles estão com a mente muito livre para isso. O que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a carga de trabalho. Então ele fala para os seus feitores o seguinte: olha, ao invés de você fornecer palha para o povo fazer tijolo, você vai obrigar o povo agora a pegar a própria palha. Então eles vão ter 2 trabalhos. Mas a meta vai ser a mesma. Eles vão ter que fazer o mesmo número de tijolos. Então, é mais trabalho em menos tempo. Tem que bater meta. Se não bater a meta, vai ser escravizado. E ele fala isso. Olha a justificativa que ele fala. Versículo 9. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram as suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Aquilo que era um convite de Deus para o seu povo, de sair do Egito, de ser livre da escravidão, de viver uma nova história, o faraó chama de mentiras. Ele fala: esse povo não pode ficar preso a essas mentiras. Por que esse versículo ele vem a calhar e ele fala muito ao nosso coração? Talvez você esteja aí pensando: Tiago, o que é que eu tenho a ver com esse versículo? Gente, nós vivemos num tempo onde a tecnologia ela jamais esteve tão avançada quanto está nos dias atuais. Tecnologia em praticamente todas as áreas. Para ser sincero, eu não consigo pensar em nenhuma área hoje que envolva tecnologia que não esteja tão avançada, que a gente não esteja vivendo o auge dela. E na verdade, a gente vive num tempo que
Ao mesmo passo em que nós estamos com a tecnologia mais avançada de todos os tempos, a gente ainda está vivendo um tempo onde a tecnologia avança com mais velocidade ainda. Então, eu não vou nem falar quais são as maiores descobertas que a gente tem na data de hoje, que está fazendo esse devocional. Porque se alguém assistir esse devocional daqui a um ano, eu vou estar completamente defasado. Porque a inteligência artificial, os chips, a tecnologia, os computadores, a ciência, eles avançam numa velocidade surpreendente. A gente compra um celular atual e daqui a um ano, os modelos que lançaram são tão mais avançados que a gente tem a impressão que o nosso celular está completamente defasado. Computador, carro, tudo isso. Porque existe um avanço muito acelerado. Mas, por incrível que pareça, esse avanço tecnológico, ele não tem nos levado a um lugar de descanso. Pelo contrário, tem nos levado a um lugar de mais correria e mais agonia, por assim dizer. Porque pense comigo, se eu invento uma máquina que me ajuda a fazer em um minuto o trabalho que eu teria em uma hora, então, em tese, eu ganhei 59 minutos para descansar ou para empreender em outras coisas, certo? Mas se eu pegar esses 59 minutos e colocar mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho, bom, aí eu não vou descansar nunca. Aí não vai adiantar a tecnologia avançar porque eu só vou estar produzindo mais coisas, mas não vou estar necessariamente evoluindo. Entende? Uma coisa é a tecnologia evoluir, outra coisa é a sua vida evoluir. Então, o que é que está acontecendo aqui, gente? O faraó, para impedir o povo de se conectar com as coisas que eram necessariamente importantes, a saber, o convite de Deus para ser livre desse sistema de escravidão, a melhor estratégia que ele encontra naquele momento é justamente fazer o povo trabalhar mais, produzir mais, ter mais cansaço, mais estafa, sabe? Isso me leva à reflexão de algumas questões. Por exemplo, nós vivemos numa certa velocidade diária que tem muito a ver com o nosso dia a dia, o trabalho de cada um, as demandas familiares, a vida particular de cada um. E quando a gente para 1, 2 ou 3 dias para poder, sabe, respirar, para não ter muitas tarefas, para não ter muitas demandas, nesse momento, normalmente começam a vir algumas reflexões, pensamentos, ideias que a gente não costuma ter no dia a dia. Por quê? Porque a gente saiu de um nível de tensão e alguns pensamentos começam a fluir na nossa mente. Olha que curioso, eu não tenho pesquisa científica sobre isso, quer dizer, eu nunca vi pesquisa científica sobre isso, mas um fenômeno acontece comigo, pelo menos. E se isso acontece com você também, você vai me dizer aqui. Quando eu pratico atividade física, é um fenômeno interessantíssimo. A minha mente é como se ela ficasse mais criativa durante a atividade física e principalmente depois da atividade física. E é muito curioso isso porque o meu corpo, depois de uma atividade física, pode ser uma caminhada leve, pode ser um dia entrando na academia, pode ser um treino de jiu-jitsu. O meu corpo, ele está fisicamente mais desgastado depois de um treino. Eu fiz força, eu demandei energia, eu imprimi ali uma dedicação, sabe? Mas, embora o meu corpo esteja mais cansado, a minha mente, ela está mais criativa, mais viva. Por quê? Porque naquele momento onde eu estava ali fazendo um treino qualquer, eu estava, na verdade, relaxando a minha mente das demandas comuns, por assim dizer. Então, esse é, por exemplo, um dos grandes benefícios da prática de hobbies, de atividades físicas, você fazer uma arte marcial, porque você sai aquela corrida de ratos, né? De todos os dias, e embora você desgaste o seu corpo, a sua alma fica mais leve, mais descansada, mais relaxada, os seus pensamentos fluem mais. Então, percebendo isso, Faraó coloca cada vez mais demanda, mais demanda, mais demanda para impedir as pessoas de se conectarem com Deus. Não é diferente nos dias atuais. A diferença é que nos dias atuais, nem sempre o faraó de hoje aumenta a carga física de trabalho. Mas ele tem uma outra forma de atuar. Eu vou tomar um cafezinho aqui agora. Que eu nem costumo fazer isso nos devocionais, mas hoje eu tô precisando aqui. Então, voltando. Tiago, então qual a estratégia de hoje? Já que hoje a ideia não é aumentar o desgaste físico. Você já percebeu, por exemplo, como
Muitas vezes a nossa concentração e a nossa atenção está muito fragmentada, a ponto da gente ter dificuldade de se concentrar numa leitura ou num vídeo ou em algo que exija a nossa atenção por mais de 5 ou 6 minutos. Você começa a ler um livro ali, 5, 6 minutos, você já começa a se coçar, já fica desconcentrado, dá dor de cabeça, a visão fica turva. Por quê? Porque o teu corpo está sendo exigido numa concentração continuada, que você já não está mais acostumado. Depois de dar um Google sobre o termo atenção fracionada ou concentração fracionada. É justamente o fenômeno que tem sido estudado e divulgado hoje em dia sobre a nossa atenção estar constantemente fragmentada. Basta olhar como é que funcionam as redes sociais. As redes sociais, elas te trazem diversos conteúdos de pouca duração, 15 segundos, 30 segundos. 1 minuto ali já é um conteúdo, meu Deus, já fica já angustiado para passar logo, já acelera o vídeo. Aí vem lá, 1 minuto sobre culinária. Aí o outro vídeo é 1 minuto sobre o seu time de futebol. Aí o outro vídeo é 1 minuto sobre um conselho de relacionamento. Aí outro minuto já é lá a fofoca lá do Big Brother, do famoso lá que traiu não sei quem, que teve não sei o que com não sei o que. E daqui a pouco volta. E aquela loucura aleatória, você tá sempre consumindo muitas coisas no raso e não se aprofunda em nada. Que embora o seu corpo não esteja trabalhando, não esteja pegando tijolos, como era o caso do povo de Israel aqui em Êxodo 5, a sua mente está cada vez mais sobrecarregada desses tijolos inúteis. Porque no frigir dos ovos, no final das contas, a grande maioria daquelas informações não te servem para absolutamente nada. Você poderia viver, e você vive muito bem sem elas. Embora você ache que vai sentir falta delas se elas não estiverem ali. Tem um livro que eu sempre recomendo aqui, e algumas pessoas inclusive já começaram a lê-lo, já terminaram de ler, né, por indicação minha, fico muito grato com isso. E se você ainda não leu esse livro, eu indico muito, que é o livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. E qual é a ideia do livro? A ideia, obviamente, é um livro ficcional. E nessa ficção, um demônio experiente, ele ensina um demônio mais novo a buscar e destruir a vida de uma pessoa. E por que é bom ler esse livro? Porque a gente vai... É como se a gente estivesse vendo quais são as estratégias do diabo para nos destruir. E é interessante que as estratégias do diabo não envolvem, olha, faça um pacto de sangue, faça ali uma oferenda, faça uma entrega, faça isso. São coisas sutis no dia a dia. Por exemplo, no início do livro, o demônio mais experiente fala assim pro demônio mais novo, fala assim, olha, não tem problema se em algum momento ali ele refletir sobre Deus. Mas você não pode deixar ele ficar pensando nisso muito tempo. Então você tem que fazer com que ele se preocupe logo com aquilo que é urgente. Aí o cara tá pensando assim, refletindo sobre a vida. De repente ele lembra, meu Deus, o almoço, meu Deus, o transporte, meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. Daqui a pouco ele parou de pensar aquela coisa tão profunda, tão sublime. E ele focou de novo naquelas urgências diárias que não vão mudar nada na vida dele. Aí no final do livro, quer dizer, na segunda parte do livro, por assim dizer, o demônio mais experiente fala assim, olha, é muito importante, aqui eu vou resumir, tá, gente? É muito importante você sempre mantê-lo num ambiente de barulho. Isso é estratégia para você destruir a vida da pessoa. Mantenha essa pessoa sempre num ambiente de barulho. Ela precisa de barulho. Porque quando ela tem barulho, ela não consegue, de fato, se concentrar naquilo que é mais profundo. Porque tem algumas questões que a gente não vai refletir em 15 segundos, 30 segundos. Tem questões onde você precisa parar, desacelerar. Aí você, sabe, esvaziar um pouquinho a mente. E você ali deixar passar aquela nuvem de pensamentos. Aí você se organizar. Aí você começa a ir mais fundo em Deus. Você começa a orar, a interceder. Começa a ouvir uma música. Começa a não sei o quê. Você tem até dificuldade de juntar as palavras porque sua mente está ainda muito acelerada. Aí depois de um tempo você consegue de fato se concentrar ali naquela oração, naquela intercessão, naquilo que Deus está falando com você. Porque não é da noite para o dia. Requer um tempo de detox da mente. Requer um tempo de desaceleração da alma. Deixa eu te perguntar uma coisa. Deus poderia, na sua opinião, Deus poderia te dar uma capacidade de por exemplo, assim, olha, Deus poderia chegar para você e falar assim, olha, a partir de hoje você não vai precisar dormir. Vou te dar um super poder que você não vai precisar dormir, você não vai se cansar nunca. Você vai ter a energia 24 horas por dia. Você vai correr e não vai se cansar, você vai trabalhar e não vai se cansar, você vai viver e não vai se cansar. Você não vai precisar dormir porque você não vai nem sentir sono.
Deus poderia dar esse superpoder para alguém? Poderia, claro. Deus pode tudo. Deus pode tudo que ele quiser. Quem somos nós para dizer que não? Mas por que Deus poderia, mas não faz isso? Já parou para pensar em que tem alguns tipos de superpoderes que a gente gostaria de ter, mas que Deus não quer que a gente tenha? Porque a questão não é ter mais poder. A questão é estar alinhado com o caráter, com a personalidade de Deus. A questão é você ser desenvolvido, ser moldado na forma de Deus, até que Cristo seja formado em nós. Isso o apóstolo Paulo, ele até faz um contraste, ele fala assim, não tome a forma do mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas antes transforme a sua vida através do seu pensamento, ou seja, a sua forma de pensar, de dentro para fora, essa transformação de dentro para fora. Isso vai te fazer acessar a vontade de Deus. Não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, quando nós temos essa atenção fracionada, fragmentada, esse constante barulho, e aí eu lendo mais uma vez essa questão do livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, né? Onde o demônio fala assim, mantenha ele sempre no ambiente barulhento. E eu pensando assim, poxa, mas os celulares das pessoas, na grande maioria das vezes, são silenciosos. Às vezes você está lendo a Bíblia no celular, aí vem a notificação. Rede social, hein? Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, uma série de coisas, e-mail, pererê, parará, uma série de coisas. E vai o tempo todo tirando sua atenção, tirando sua atenção, tirando sua atenção, tirando sua atenção, tirando sua atenção. E você nunca consegue ter aquele momento de atenção continuada na presença de Deus. Entende? Algumas pessoas falam assim, Thiago, eu posso orar a Deus lavando prato? Posso orar a Deus varrendo a casa? Posso orar a Deus tomando banho? Claro, você pode orar a Deus em qualquer lugar, qualquer tempo. E em algumas dessas atividades, talvez, você até consiga se concentrar melhor. Pode ser. Eu, por exemplo, durante muito tempo, até hoje, na verdade, eu consigo me concentrar melhor andando do que parado. Então, às vezes, quando eu estou em casa sozinho e quero orar, eu oro andando. Não sei, de alguma forma, na minha fisiologia, eu consigo me concentrar melhor andando do que parado. Mas, uma coisa é você ter uma forma de se concentrar específica. Outra coisa é você estar constantemente querendo buscar Deus, aí algo tira sua atenção. Querendo buscar Deus, aí algo te trava. Querendo buscar Deus, aí algo reseta você. É um monte de gatilho. E você fica refém disso, sabe? O que o faraó fez foi justamente isso. Olha, amplia o trabalho deles, amplia a demanda deles, acelera o pensamento deles, para que eles não tenham tempo de pensar nessa coisa aí de sair para o deserto, para adorar a Deus, para não sei o quê. E a mesma estratégia do faraó tem sido a estratégia para os dias atuais. A pergunta que eu te faço nesse devocional é: o que é que você precisa abrir mão para poder parar um tempo para simplesmente ouvir a voz de Deus ou perceber coisas que estão diante de você, mas que você não percebe, que não para? Entende? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Para a gente fechar aqui o devocional, eu vi esses dias um post interessante no Instagram que foi o seguinte. A pessoa... Era um conteúdo, assim, um Reels, sobre... Era algum conselho de relacionamento. Eu não lembro exatamente se é um conteúdo, mas, tipo, era dicas ali, olha, você tem que fazer isso aqui para encontrar a pessoa certa, sabe? Esses conteúdos que tinha assim. Eu gosto de ler os comentários, né? Os comentários às vezes são melhores que o próprio conteúdo. Aí tinha uma pessoa que comentou assim, ó. Olha, eu não saio de casa, não gosto de falar com ninguém e não gosto de puxar conversa com ninguém. Como é que eu faço pra conhecer alguém assim? E eu achei muito engraçado aquilo, que eu não sei se a pergunta foi, se o comentário foi sincero, me pareceu sincero, né? Mas, assim, acho que o conselho... Eu achei interessante o que a pessoa falou, eu não faço nada disso aí, como é que eu faço pra poder... É basicamente eu chegar no nutricionista e falar assim, doutor, eu como fast food o dia todo, refrigerante, entendeu? Eu sou sedentário, eu não pratico nenhuma atividade física e eu não vou mudar. Como é que eu faço pra emagrecer? Comendo pizza, salsicha, refrigerante, e fast food, e hot dog, e hambúrguer, uma série de coisas e tal, e eu não vou parar, mas eu quero emagrecer. Bom, aí é difícil. Aí, na verdade, você vai ser, na verdade,
como é que fala? Uma, um alvo, um alvo claro para golpista. Que vai vender fórmula mágica, vai vender substância mágica, vai vender não sei o que mágico. Não, é só fazer isso aqui que vai resolver 100%. E aí você vai só piorando o problema, né? Porque a mudança que a gente quer, ela requer um preço. E o preço da mudança é mudar. O preço da mudança é mudar. E muita gente quer mudança. Pouca gente quer mudar. Muita gente quer mudança, mas pouca gente quer pagar o preço de mudar. E eu fiquei rindo daquele comentário, rapaz. Infelizmente ninguém respondeu aquela pessoa. Mas eu fiquei pensando sobre como muitas vezes a gente quer que Deus faça algumas coisas na nossa vida desse mesmo jeito. Ó, Tiago, eu não oro direito, eu não leio Bíblia, eu não medito, eu não reflito, eu não tô em comunhão, eu nem gosto desse negócio de igreja, de crente, de devocional. Tô aqui, não sei nem por que assistindo você aqui, mas Deus tá falando aqui, mas eu tô aqui, eu não gosto de nada disso aí. Como é que eu faço pra viver essa experiência com Deus? Querido, você tem que viver isso, entende? Você tem que viver essa proposta do Evangelho. E dentre a proposta do Evangelho, o tempo de Deus, e não é só, ouça uma coisa, não é só o tempo do cumprimento das promessas. Tiago, quando é que Deus vai cumprir a promessa que ele me fez? O tempo de Deus não é só isso. O tempo de Deus tem a ver com o ritmo saudável que Deus tem para nós. E concernente aos dias atuais, o ritmo de Deus ele é muito menos acelerado do que o que a vida atual nos propõe. Compreende? A vida nos acelera e não tem freio. E vai acelerando, 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 e você nunca para, e depois quando toma o baque, oh meu Deus, por que não avisou? E Deus fala assim, tô te avisando o tempo todo, mas você não para ver. Compreende? É muito importante para a nossa vida espiritual a gente ter um tempo de atenção continuada diante do Senhor. Então você pode orar varrendo casa, pode orar lavando prato, pode orar tomando banho, não tem problema nenhum nisso. Deus te ouve, Deus fala com você nesses momentos também. Mas é importante que você tenha um tempo exclusivo com Deus, onde você não está fazendo mais nada, entende? Aquele tempo ali onde sua atenção ela está concentrada em Deus. Meu Deus, estou aqui agora 100% seu, não tem notificação, não tem fulano, não tem ciclano, não tem demanda profissional, não tem não sei o que para resolver. 100% eu e o Senhor. Ali, meu irmão, aqui, agora você mudou o nível. Opa! Agora, aí você vai viver, primeiramente, se você for muito acelerado, você vai ficar agoniado, vai ficar com ansiedade, você vai ficar com, como é que fala? Abstinência de celular, ou de falar com as pessoas, de não sei o que, ou de fazer. Mas, ao mesmo tempo em que aquilo vai passando, aos poucos, você vai experimentando um novo nível de sensibilidade. E aí, nesse momento, meu irmão, um momento onde você vai perceber que Deus não precisa falar muito com você. Deus não precisa te revelar um livro, um texto inteiro. Às vezes é uma frase, uma direção, um feeling, sabe? Um sentimento. Você saiu dali com um sentimento ali, rapaz, eu não sei nem explicar, mas eu tô com esse... Não é só um sentimento, é uma direção. Eu sinto uma direção. E, meu irmão, aquilo mudou sua vida. Porque a atenção continuada qualificou o seu tempo com Deus. E esse devocional é sobre isso. É sobre o nosso tempo de qualidade com Deus. Muitas pessoas têm tempo com Deus, mas não é um tempo de qualidade. É um tempo de correria. É um tempo de na agonia. É um tempo de, olha, não ficar sem falar com Deus, eu falar aqui no meio de todo mundo e tal. Mas o tempo de qualidade é o que fortalece uma relação. O tempo de qualidade é o que fortalece uma aliança. O tempo de qualidade é que fornece a porta que vai abrir a intimidade. É ou não é? Qualquer relação humana. Assim também é com Deus. A gente precisa desse tempo com o Senhor. Isso é tão importante, tão sério, que lá no Éden, antes da queda do homem, o próprio Deus ia conversar com Adão, lá no Éden. Ele face a face, todo dia ao cair da tarde. O Senhor ia lá conversar com Adão, conversar com Eva, conversar com aquele casal. Deixa um tempo de discipulado, um tempo de qualidade. Eles com Deus, 100%. Entende? E olha que eles nem tinham a vida de Adão não era ansiosa, corrida, loucura, caos. Né? Devia ter os desafios dele lá, mas bem diferente dos nossos. Mas ainda assim, esse tempo de qualidade era necessário. Quanto mais hoje, nós estamos numa sociedade completamente caída, completamente distante desse Éden. A gente precisa
dessa relação com Deus, que é sustentada além dos rituais. A gente precisa mais do que rituais com Deus. Precisa de encontros, precisa de relação, precisa de tempo de qualidade, precisa de atenção continuada. Então, pega essa meditação, pega essa direção e toma uma decisão para com Deus. Talvez você esteja ansioso ou acelerado ao ponto dessa decisão ser desconfortável. E ela será mesmo. Porque a vida não é uma varinha mágica. Você vai passar por desconforto, por ansiedade, por abstinência, por agonia. Vai ser chato para você no início. Mas você vai ver que depois, meu irmão, você não vai trocar isso aqui por nada. Existe uma satisfação, existe uma graça, existe um ganho nisso que nada nesse mundo pode substituir. Nada nesse mundo pode superar, nada nesse mundo pode compensar. O ganho de ter uma relação profunda e qualificada com o Senhor. Cuidado, porque os faraós dos dias atuais podem até ser outros. Não é aquele do Egito que morreu há milênios atrás. Mas eles continuam fragmentando a nossa atenção, enchendo a nossa cabeça para que a gente nunca pare. Porque eles sabem que quando a gente parar e a gente começar a prestar atenção e mergulhar nas coisas mais sublimes, a gente vai perceber uma graça especial que está reservada àqueles que mergulham profundamente. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor? Quero orar para fechar esse devocional com você. Antes de orarmos, eu quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixa um like nessa transmissão, vem com a gente, segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde a gente sempre começa o dia mergulhando na palavra de Deus. E a gente tem um grupo exclusivo no WhatsApp, que é um grupo fechado, onde eu envio todos os dias o link dos devocionais. E durante o dia eu mando também as anotações do nosso devocional para você estudar, se tem um material de apoio. E é um material muito rico, que vai te ajudar muito. Gratuitamente, é só entrar no grupo do WhatsApp. E para entrar no grupo, o link está no comentário fixado, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graças por essa palavra, te damos graças por esse despertar, te damos graças porque o Senhor tem falado ao nosso coração. Te pedimos, Deus, disposição de te obedecer, te seguir, e nos ajuda a não ficarmos reféns desse tempo tão acelerado como dos dias atuais. Não queremos ficar reféns da moda, nem acharmos normal uma coisa só porque todo mundo faz, só porque todo mundo vive. Tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a estarmos no teu tempo, mas também ajuda-nos a estarmos no teu ritmo. Ajuda-nos a termos e desenvolvermos tempo de qualidade contigo e termos uma atenção, uma concentração continuada em nossa relação com o Senhor. Pai, abençoa as vidas, as famílias, abençoa a nossa semana, Senhor Deus. Dá-nos provisão, cura, direção, livramento e todo o mais necessário, Senhor Deus. Eu te agradeço muito por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém, gente. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Comenta aqui como esse devocional falou com você e compartilha com quem você ama também. Até a próxima. Tchau, tchau.